Na aula de hoje, nós vamos ver 10 questões resolvidas sobre regra de 3. Então, inscreva-se no canal, curta este vídeo e vamos para a nossa aula de 3. Primeiro eu vou mostrar nossas 10 questões, depois você tem a opção de pausar e tentar resolver, e aí em seguida nós já viemos com a resolução, certo? Então, questões de 1 a 3 na tela, questões de 4 a 6 agora na tela, questões de 7 a 10, certo? Então, agora você tem um tempinho para pausar o vídeo, tentar resolver e nós já retornamos com as resoluções. Questão número 1, então nós temos: um trem desloca-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora? Então nós temos duas grandezas aqui, nós temos velocidade e nós temos tempo. Nós sabemos que a velocidade média é de 400 km por hora e o percurso leva 3 horas. Queremos saber em quanto tempo, então x no tempo, ele faria esse mesmo percurso se a velocidade fosse de 480. Então vamos pensar o seguinte: se eu ando mais rápido, eu levo menos tempo. Então é uma regra de 3 inversa. Logo eu tenho que inverter. Vamos inverter o termo que não tem x. Vamos inverter este termo aqui. Então nós teremos 480 sobre 400, nós fizemos a inversão, igual a 3 sobre x. Podemos simplificar, dividir por 10 em cima e embaixo, já diminuímos o nosso número. Podemos também dividir por 4 também aqui, já ficamos com 12 sobre 10 igual a 3x. Podemos simplificar mais, podemos simplificar por 2 dá 6, por 2 dá 5. E aí nós ficamos então com 6 quintos igual a 3x. Você pode fazer direto, sem fazer a simplificação, mas simplificando eu fico com números menores. Fazemos agora a multiplicação em x. 6x igual a 5 vezes 3. X igual a 5 vezes 3. Nós temos 5 vezes 3 é 15. 15 dividido por 6. 15 dividido por 6 dá 2 vezes, dá 12, sobra 3,0. E aí nós temos aqui 5. 6 vezes 5, 30, resto 0. Então o nosso x é igual a 2,5 de hora. Que dá para fazer a transformação, nós temos 2 horas e mais 0,5 de hora, então temos 2 horas e 30 minutos. Questão número 2. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Nossas grandezas, então, são os litros de álcool e são os quilos de cana-de-açúcar. Com 500 litros de álcool, esses 500 litros são produzidos com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Então, nós queremos saber quantos litros de álcool, x, são produzidos com 15.000 quilos de cana. 15.000. Vamos analisar. Se nós temos mais cana-de-açúcar, nós vamos produzir mais álcool. Então é direta. Vamos ter então 500 sobre x igual a 6.000 sobre 15.000. Podemos simplificar por 1.000 primeiro, cortamos 3 zeros aqui e 3 aqui. E depois podemos também simplificar por 3. Por 3 dá 2 e por 3 dá 5. Eu sempre prefiro simplificar porque nós trabalhamos com números menores. Então nós ficamos assim, com 500 sobre x igual a 2 sobre 5. Fazendo a multiplicação em x, nós vamos ter 2x igual a 5 vezes 500. Então nós temos que 2x é igual a
5 vezes 5, 25. Então nós temos 2.500. X igual a 2.500 dividido por 2. X igual a 1.250 litros. Questão número 3. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Então agora você já está mais acostumado. O que nós vamos fazer? Pegamos as grandezas. Nós temos metros e temos tijolos. Para 12 metros, 2.160 tijolos. Queremos aumentar o muro. Vamos para 30 metros. Quantos tijolos? X. Então, se nós temos mais metros, precisamos de mais tijolos. Direta. Então, 12 sobre 30 é igual a 260 sobre x. Se você gosta de simplificar, podemos simplificar por 6 aqui e por 6 aqui. Ficamos então 12 por 6, 2. 30 por 6, 5. Igual a 2.160 sobre x. Fazendo a nossa multiplicação cruzada, nós vamos ter que 2x é igual a 2.160 vezes 5. X igual a 260 vezes 5 dividido por 2. Como dividir por 2 sempre é mais fácil, vamos simplificar por 2. 260 dividido por 2 dá 1080. Então 1080 vezes 5. Fazendo a multiplicação, nós vamos achar x igual a 5.400 tijolos. 3 caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantos caminhões iguais a esses seriam necessários? Nossas grandezas são os metros cúbicos de areia e os nossos caminhões. Nós temos que para 200 metros cúbicos nós precisamos de 3 caminhões. Agora, para 1.600 metros cúbicos precisaremos de x caminhões. Temos mais areia, logo precisamos de mais caminhões. Direta. Então nós temos 200 sobre 1.600 igual a 3 sobre x. Fazendo aquela simplificação, vamos dividir por 100 em cima e embaixo. E vamos dividir por 2, dá 1 e aqui dá 8. Então ficamos com 1/8 igual a 3x. Agora ficou fácil, só fazer a multiplicação em x. Então, x vezes 1, x. 3 vezes 8, 24. 24 caminhões. Questão número 5. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu saltar e tentar chegar em terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos? Então nós temos os náufragos e nós temos os alimentos por 12 dias. Então, dias. 3 náufragos conseguem se alimentar por 12 dias. Mas aí um deles resolve ir embora nadando. Então tem um a menos. Então nós temos 2 náufragos. Esses 2 náufragos conseguem se alimentar por quantos dias? Por x dias. Então nós temos menos pessoas, isso quer dizer que a comida vai durar mais dias. Inversa. Temos 3 sobre 2, vamos escrever 2 sobre 3 igual a 12 sobre x. Aí nós vamos fazer a multiplicação em x. 2x igual a 3 vezes 12. X igual a 3 vezes 12 dividido por 2. Já podemos dividir por 2 dá 1, por 2 dá 6. 3 vezes 6, 18. X igual a 18 dias. Questão número 6.
Para atender todas as ligações feitas a uma empresa, são utilizadas 3 telefonistas, atendendo cada uma delas, em média, a 125 ligações diárias. Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, quantas ligações atenderá diariamente cada uma delas, em média? Os telefonistas, e nós temos as ligações da empresa. Então nós temos ligações. 3 telefonistas atendem 125 ligações. Notem que diz o seguinte: para atender todas as ligações feitas a uma empresa. Então significa que todas as ligações são 125. Então, ao invés de 3, nós passamos a ter 5 telefonistas. Nós temos mais telefonistas para atender as 125 ligações. Então, cada uma delas vai atender menos ligações, menos de 125. Logo, é inversa. Nós tínhamos 3 para 5, teremos 5 para 3 igual a 125 para x. 5x igual a 3 vezes 125, x igual a 3 vezes 125 dividido por 5. Podemos simplificar por 5, nós vamos ter x igual a 3 vezes 25, x igual a 75. Então, cada uma delas vai atender a 75 ligações, eram 125, cada uma atende a 75, sendo 5 telefonistas. Questão número 7. Um pintor trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias pinta 7.500 telhas. Quantas horas por dia deve trabalhar este pintor para que ele possa pintar 6.000 telhas em 4 dias? Nós temos aqui uma regra de 3 composta. Nós temos horas, nós temos dias e nós temos as telhas. 8 horas durante 10 dias é igual a 7.500 telhas. Agora, queria saber quantas horas deve trabalhar para que possa pintar em 4 dias 6.000 telhas. Então nós vamos fazer a análise de cada uma das grandezas com o elemento do x. Então vamos pensar o seguinte: nós temos menos dias, temos que trabalhar mais horas. Nós temos menos telhas, significa menos horas. Então essa aqui é inversa. Então nós vamos escrever 8 para x igual, aí nós tínhamos 10 sobre 4, vamos ficar com 4 para 10 vezes os nossos 7.500 sobre 6.000. Podemos fazer as simplificações, vamos dividir por 100 aqui, cortamos os zeros, podemos dividir por 2 aqui, ficamos então com 2 e com 5. Nós temos neste momento 8 sobre x igual a 2/5 vezes 75 sobre 60. Podemos, com a multiplicação, também simplificar. Por 2 dá 1, por 2 dá 30. E o nosso 75 podemos dividir por 5. Por 5 dá 1 aqui e por 5 lá dá 15. Estamos com 8x igual a 15 sobre 30. Vamos fazer a nossa multiplicação em x. Ou, se você quiser, aqui também podemos simplificar, né? Óbvio. Por 15 dá 1, por 15 dá 2. 1 meio, mais fácil ainda. Então nós temos x vezes 1, x. 8 vezes 2, 16. Logo, esse pintor, vai ter que trabalhar 16 horas por dia para dar conta desse trabalho em 4 dias. Questão de número 8. Em uma disputa de tiro, uma catapulta operando 6 baterias de 15 minutos cada lança 300 pedras. Quantas pedras lançará em 10 baterias de 12 minutos cada? A regra de 3 composta. Nós temos então baterias,
nós temos tempo e nós temos pedra. 6 baterias de 15 minutos lança 300 pedras. Quantas pedras? X. Lançará em 10 baterias de duração 12 minutos. Então vamos analisar termo a termo. Nós temos menos tempo, vamos lançar menos pedra. Nós temos mais bateria, vamos lançar mais pedras. Essa é direta. Reescrevendo, nós temos 300 para x é igual a 6 sobre 10 vezes 15 sobre 12. Simplificação, por 6 dá 1, por 6 dá 2, por 5 dá 2 e por 5 dá 3. Então nós vamos ter que 300 sobre x é igual a 1 vezes 3, 3, 2 vezes 2, 4, a 3 quartos. Agora nós realizamos aquela multiplicação em x, 3 vezes x, 3x igual a 4 vezes 300. X igual a 4 vezes 300 dividido por 3. Simplificando por 3 dá 1, por 3 dá 100. 4 vezes 100, 400. X igual a 400. Então vão ser lançadas 400 pedras. Nossa nona questão. Com a velocidade de 75 km por hora, o ônibus faz o trajeto em 40 minutos. Devido a um congestionamento, esse ônibus fez o percurso de volta em 50 minutos. Qual a velocidade média desse ônibus? Então nós temos velocidade e nós temos tempo. Velocidade e tempo sempre são inversamente proporcionais. Então, velocidade 75, tempo 40 minutos. Depois nós temos tempo 50 minutos, velocidade x. Vamos analisar. Nós levamos mais tempo, tivemos menos velocidade. Em inversa, teremos 75 sobre x igual a 50 sobre 40, já inverti. Simplificando, vamos dividir por 10. Então nós temos 75 sobre x igual a 5 quartos. Fazendo a multiplicação, nós temos 5x igual a 4 vezes 75. X igual a 4 vezes 75 dividido por 5. Podemos dividir o 75 pelo 5. Então nós temos x igual a 4 vezes 15. X igual a 60 km por hora, que é a velocidade. Nossa última questão, a questão de número 10, diz o seguinte: uma tábua com 1,5 metro de comprimento foi colocada na vertical em relação ao chão e projetou uma sombra de 53 centímetros. Qual seria a sombra projetada no mesmo instante por um poste que tem 10,5 metros de altura? Então nós temos os metros da altura, vou colocar H, e nós temos a sombra. Notem o seguinte, nós temos 1,5 metros que é a altura, sombra 53 centímetros, unidades diferentes. Então temos o poste com 10,5 metros e queremos saber qual é a sombra. Vamos analisar. Se nós temos mais metros de altura, vamos ter uma sombra maior, direta, ok? A menor unidade aqui é o centímetro. Então, se eu tenho 1,5 metro, 1 metro são 100 centímetros. 1,5 é 150 centímetros. Então eu vou passar para centímetros, 150. E 10 metros são 1000 centímetros. Então nós temos aqui embaixo 1050 centímetros. Então vamos trabalhar tudo em centímetros. Vamos fazer a nossa multiplicação em x. Nós temos então que 150x é igual a 1050 vezes 53. Nós temos que x é igual a 1050
1.050 vezes 53 dividido por 150. Podemos simplificar por 10 aqui, fica 105 por 15, você vai achar 7. Então, x igual a 7 vezes 53. X igual 7 vezes 53, 371 centímetros. Para passar para metros, dividimos por 100, 3,71 metros. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!